Fala aí pessoal, beleza? Bom, vamos iniciar então aí mais um videozinho para vocês, né? Mais uma aula. E essa aula aí eu quero, né, como vocês já viram aí no título, eu quero conversar com vocês sobre como identificar os melhores sinais de entrada, né, para se operar, tá? Na verdade, o melhor sinal, né, na minha opinião. E para isso eu vou usar o gráfico do mini índice, tá? Muita gente me pergunta, pô Arthur, você só opera mini índice? Né? Não, cara. Eu opero mini índice, mini dólar, ações, né? Mas de futuros, eu gosto de exemplificar aqui em cima do mini índice porque é o que a maioria opera, tá? Porque é um ativo mais barato, mas independe, tá? Isso é para qualquer ativo. Então, como que você consegue identificar o melhor sinal de entrada para você operar? Eu falo isso praticamente em todos os vídeos sobre estruturas de mercado, né? A primeira coisa que você precisa entender em um gráfico é sobre tendências, né? Mercado fazendo topos e fundos descendentes, mercado fazendo topos e fundos ascendentes, né? Isso aqui você precisa identificar. E mercado, às vezes, trabalhando em consolidação, né? Fazendo topos e fundos na mesma região. Então a primeira coisa que você precisa entender é sobre tendência. Por que você precisa entender sobre tendência? Porque quando você consegue identificar a tendência vigente ali, né, naquele dia, você automaticamente já sabe o que você deve priorizar, né? Vou falar para vocês, assim, uma das coisas que eu mais gosto de operacionalizar, né, dentro do Price Action e que é um dos três para mim assim que mais te dá alvo, né, que você mais tem alvo assim e é mais seguro também, né, que é o trade de pullback, tá? E o pullback é a favor da tendência, né? Só que eu vejo que muitas pessoas operam, né, o pullback de uma maneira um pouco diferente. Muitas pessoas que eu vejo que operam o mercado, elas operam no teste. O que é o teste? A pessoa ela tem uma região X, ela espera o preço chegar nessa região X, ela compra, né, nessa região, quando o preço testa lá, ela posiciona o stop dela, né, e ela deixa o mercado evoluir para ver se o trade ou evolui ou né, ele volta e estopa ela. E eu tenho um conceito para mim, né, e eu falo isso para os meus alunos e para todo mundo, que o mercado ele conversa com você. Como que o preço conversa? Através dessas barrinhas aqui que vocês estão vendo, né? Ou seja, para mim a leitura do price action ela está muito ligada a entender o que o preço está falando dentro de determinadas regiões que você tem, né? Então, muitas vezes as pessoas elas querem pegar o teste, só que para mim, o mercado, quando você pega no teste, você está tentando antecipar um movimento, mas ele ainda não chegou a conversar com você sobre o que ele quer fazer, né? Um exemplo aqui, vou pegar um trade, né, que deu recentemente, tá? Que foi um tradezinho simples de pullback aqui, ó. 3 de fevereiro foi, deixa eu ver que dia que foi quarta-feira, tá? Então, muitas pessoas. O que é um pullback, né, pessoal? Pullback é uma correção, tá? Normalmente, quando o preço está numa tendência de alta, ele costuma fazer o que a gente chama de pullback, né? Que são essas correções aqui, ó. Faz a alta, corrige, pullback. Faz a alta, corrige, pullback. E normalmente, você tem que entender, essas correções aqui, elas costumam vir até o topo anterior, tá? 50% da última perna, né? Algum outro suporte que você tem importante aqui, né? Às vezes pode vir buscar o fundo anterior, mas aí já me mostra um pouco mais de fraqueza quando ele começa a romper os topos, quando ele começa a romper 50%, né? Mas isso já não é uma coisa que eu vou abordar muito, né? Mas o que é um pullback? É essa correção. Então o mercado ele faz o movimento, corrige, pullback, faz o movimento, corrige, pullback. Esse tipo de trade aqui, na minha concepção, é um dos melhores trades que você tem. Por quê? Porque você está a favor da tendência. Normalmente, o alvo primário, que seria o topo anterior, você já tem um alvo bem interessante e você consegue soltar um alvo acima, porque se realmente o mercado for continuar essa tendência, ele vai estourar o topo. Então, normalmente você tem um risco-retorno muito interessante, né? E o que as pessoas fazem, tá? Normalmente, as pessoas elas costumam espera o preço bater naquele ponto, entra, posiciona o stop e já vai para o trade. Mas para mim, eu costumo falar, eu gosto de ter um cuidado a mais, sabe? Por isso que muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, realmente quando eu fiz a mentoria com você, eu vi que é na paciência que se vence o mercado. Porque tem várias
horas que eu falo assim, cara, não compensa, deixa passar, não compensa, deixa passar, até que vem o trade, o mercado conversa, né? O mercado ele fala, olha, eu vou fazer isso, tá? Através dos padrões, através da região e a gente entra, né? Então muitas vezes eu espero as confirmações, tá? Em determinadas regiões. E essas confirmações muitas vezes, na verdade, 100% das vezes elas se dão por gatilhos e por rejeição. Então, se eu quero comprar, eu vou esperar a correção do preço, vou esperar ele num ponto X que eu já tenha determinado, vou começar a esperar os gatilhos, as absorções para eu poder entrar. O tradezinho simples que eu mencionei aqui nesse dia, olha, o mercado fez esse movimento, fez um pullback, né? Depois o preço faz esse movimento. Né? Depois, dois pontos, olha como quanto mais confirmação você tem, melhor é. Se eu pego a FIBO dessa última perna aqui e marco 50%, ela está aqui. Se eu pego e marco o topo anterior, ou seja, eu tenho o topo anterior mais 50%, o mercado retorna, começa a conversar comigo, começa a me mostrar a absorção, né? E foi onde eu faço o trade, posiciono o stop, né? Bato parcial aqui, lembra que eu falei para vocês? E deixo o meu próximo alvo, né? No que eu falo, né? Que eu sempre uso, que é a região do milhar, tá? Que foi por essas regiões aqui, mais ou menos, ó. E esse trade aqui, a gente não estava em sala, né? Mas eu mandei lá para a rapaziada, né? Para os meus alunos, para eles verificarem. Esse tipo de trade aqui é um dos trades que eu mais gosto de fazer, que é o trade de pullback. Tá? Eu gosto muito de fazer. Tem um outro trade também que eu gosto bastante de fazer, que é o trade de falha, né? A falha das estruturas, que eu já mencionei para vocês. E eu quero, né, mostrar para vocês como identificar o melhor sinal e como evitar um sinal ruim, tá? Normalmente, quando o preço está em tendência, se você ficar buscando suportes, estou falando uma tendência de baixa, se você ficar buscando suportes anteriores ali e ficar esperando o mercado começar a mostrar alguma coisa para você comprar, isso para mim é um sinal ruim, tá? É um trade ruim que você pode estar procurando. Por quê? Porque aqui é aquele famoso caçar fundo. Né? O mercado ele simplesmente está derretendo e você está procurando algum ponto de parada ali para você pegar o preço. Uma dica para vocês que eu já falei, mas vai aqui nesse vídeo de novo. Evite o primeiro teste. Tá? O que é o primeiro teste? É a primeira vez que o preço chega naquela região. Isso eu estou falando para vocês em um cenário contra a tendência, tá? Não é um cenário favorável, tá? Porque, por exemplo, num cenário favorável, o mercado fez uma correção, né, bateu ali em um ponto X e começar a deixar a confirmação, eu vou entrar. Eu estou falando de um cenário que não seja favorável para você. Então, por exemplo, o mercado está caindo, você quer comprar. O preço buscou uma região de suporte, começou a deixar ali, você fala, pô, é um suporte do diário, cara, é um suporte forte demais, eu vou comprar nessa região. Evita, tá? Evita essa região. O que é melhor você fazer? Esperar o reteste, tá? Espera o preço fazer o pullback e vir romper de novo. Se nesse reteste ele não conseguir passar, aí sim, tá? Por quê? Uma tendência de baixa ela não é constituída por topos e fundos descendentes. Então, se num determinado momento ele não conseguir renovar a mínima mais, ele vai voltar para cima, né? E tentar romper e fazer novas máximas. Vocês podem ver aqui, ó, o mercado vinha de um movimento forte de baixa, tá? Num determinado momento ele corrige, volta para romper, não renova a mínima e aí ele começa a fazer um movimento ascendente, tá? Isso seja numa tendência de alta, né, ou numa tendência de baixa. Por exemplo, na de alta o preço fez esse movimento, aí ele vem e faz essa máxima, né, testa a máxima anterior, só que aqui ele já abriu com gap, né, e inicia uma tendência de baixa, ó. Esse trade aqui eu fiz também. Eu lembro bastante das operações que eu fiz, ó. Olha lá, fez máxima, voltou, não renovou máxima, caiu, venda aqui, tá? Então, se você quer ter o melhor sinal de entrada, começa a colocar isso, né? Começa a pensar por esse lado. Então, o preço ele está em tendência, não pegue o primeiro teste. Por exemplo, imagina, vamos pegar um dia aqui de tendência forte, ó. Esse dia aqui, ó, o mercado só caiu. Imagina o cara vem aqui, aí ele tem um suporte aqui, ó. Aí, cara, o mercado tá começando a segurar, vai subir, compra. Pá, stop. Aí ele vem e marca um mais embaixo. Pô, eu tenho mais suporte aqui, ó. O mercado vai segurar. Aí vai lá, mostra um candle do comprador, o cara compra, aí o mercado vem, então, rompe, né? Ou seja, até agora ele não falhou fundo, né? Ou seja, ele não tentou romper o fundo e negou. Ó, aqui sim. Aqui sim. Tá vendo que ele não consegue renovar a mínima?
Ó, e ele dá um movimento até interessante de alta, tá? Eu tenho os meus critérios, tá? Eu sempre uso gatilhos, né? Vocês sabem, eu analiso muito contexto, absorção, tá? Eu estou falando para vocês, no geral, como que vocês vão identificar os melhores pontos de entrada, né? Outra coisa é que você pode melhorar assim muito para identificar o melhor ponto de entrada, né? O melhor sinal de entrada, é porque muitas pessoas se perdem em consolidação. Se você conseguir antecipar uma consolidação, você evita, né, de ficar tomando stop no meio dela, tá? Outra dica para vocês: normalmente uma consolidação se dá quando o mercado ele faz uma máxima e uma mínima, isso no início do pregão mesmo, tá? Ó, fez a mínima e fez a máxima. Essa consolidação se dá no momento em que o preço falha o topo ou falha o fundo, tá? Na maioria das vezes, se o preço falhar o topo, ele vai ficar consolidado aqui. Por que você tem que, né, tentar antecipar esse movimento? Porque senão você vai querer pegar o pullback de uma perna de tendência. Por exemplo, você marca aqui, ele fez essa perna aqui, aí ele fez o fundo. Aí imagina que o mercado fez isso aqui, ó. Veio buscar o topo e segurou. Aqui, ó, já é bem provável que ele inicie uma consolidação, ó, dele ter segurado ali. Aí você vem e fala, eu vou esperar o pullback aqui para poder comprar. Aí o preço bate aqui, às vezes até deixa alguma coisa, né? E você compra e o mercado faz isso, ó. Ou seja, tente antecipar uma consolidação. Já mostrei aí para vocês a dica. Vocês querem ver? Eu vou pegar um dia aqui, ó, que o mercado foi mais travado, ó, que vocês vão ver. Olha lá, ó. O mercado fez fundo e ele fez topo. Observa que o mercado ele vem, ainda ele não testou fundo, né, nem o topo do dia. Observa quando ele chega para testar a máxima do dia, ele rejeita. Ó, e depois o preço consolida, tá vendo? Fica um bom tempo consolidado. Então, se você conseguir antecipar isso aqui, você também consegue melhorar drasticamente os seus trades, né? Você vai procurar por sinais de entrada mais claros. Uma outra coisa, assim, para mim, isso que eu vou falar para vocês é a principal coisa que vai fazer vocês terem os melhores sinais de entrada. Nunca entre em uma operação, nunca entre em um trade que o mercado ainda está confuso na sua cabeça. Tá? Se você está olhando para o gráfico e ainda está se sentindo confuso, esse não é o melhor trade. Sabe qual que é, assim, na minha opinião, hoje, eu tenho um índice muito grande de alunos que fazem a mentoria e têm resultado. Isso hoje eu posso falar com tranquilidade. Muitas pessoas que fazem a mentoria comigo, sai da mentoria e fala que realmente a visão mudou e que o cara está conseguindo ter resultado. Não é de hoje que eu recebo feedback, às vezes o cara tava malzão, fez a mentoria, fechou o mês positivo e o negócio deslanchou. Sabe por quê? Porque eu tento passar para eles, durante a mentoria, que o que mais vale aqui dentro não é a quantidade de operações, e sim a qualidade delas. Muitas vezes a gente vai deixar. Lembra que eu gravei um outro vídeo anteriormente falando sobre pullbacks e falhas, que nem sempre você vai ter esses trades operacionalizáveis? Muitas vezes você vai ter um pullback que ele não vai ser operacionalizável. Por exemplo, o mercado faz a alta, faz um pullback, dá um movimento de alta, não operacionalizável. O mercado vem, às vezes, ó, faz um movimento, pullback e vai não operacionalizável. Às vezes você vai ter uma falha de estrutura, né, não operacionalizável. Vamos ver aqui, ó, aqui, fez esse movimento, fez isso aqui, voltou, para mim não foi operacionalizável isso aqui. De novo ele voltou, sem condições de trade. Por quê? Porque não deixa as confirmações para mim, né, não deixa os meus parâmetros. Então, quando vocês começarem a focar em qualidade e deixar um pouquinho a quantidade, porque a quantidade ela vai satisfazer apenas o seu subconsciente, né, de você ficar clicando. Ela vai alimentar somente o seu subconsciente, mas não vai alimentar o seu bolso, tá? Porque eu já falei isso para vocês. Experimenta fazer um teste, diminuir drasticamente a quantidade de trades que você está fazendo no mercado e passa a selecionar ao máximo. Você vai pensar assim, ó, hoje eu só tenho uma oportunidade, faz esse teste. E aí você vai estudar o trade e vai entrar na operação. Sabe o que muitas vezes acontece? Eu acho até engraçado. Eu tenho a sala, né? Todos sabem. E às vezes a gente tá ali e tal, o mercado tá travado, 1 hora se passou e nada, 1 hora e meia. E às vezes 1 hora e 40 a gente vê uma possibilidade. E aí essa possibilidade ela vai lá e dá tipo 500 pontos. Aí eu pego e até brinco, né, com a galera. Eu falo, olha para vocês verem. Vocês ficaram 1 hora e 40 esperando, né, uma oportunidade. Em 5 minutos, vocês colocaram 500 pontos no bolso. E aí eu costumo falar. Muitas pessoas que ficaram até agora, desde 9 horas até esse horário,
eu tenho certeza que quando ganha e perde, às vezes ou tá negativo, ou às vezes não fez nem 100 pontos. Que isso é uma realidade, né? É o certo? Claro que não. Você precisa mudar isso. E se eu estou falando isso aqui, né, para tentar te ajudar, né? Lembrando, a sala lá é um ambiente onde eu analiso o mercado dentro, né, dos meus parâmetros. Vou analisando o preço ali dentro dos meus parâmetros e onde lá dentro, né, são pessoas que já fizeram a mentoria ali, né, o curso, e todas essas pessoas já sabem o porquê que a gente está analisando um possível trade, o porquê que a gente não quer entrar num possível trade. Ah, por que não deu para entrar nesse pullback? A gente sabe. Ah, por que não deu para entrar nessa falha? A gente sabe. Né? Então, quando você passa a pensar em qualidade e deixa de lado quantidade, você vai automaticamente encher o seu bolso, né? E você não precisa de satisfazer o seu psicológico, porque muitas vezes o clicar satisfaz psicologicamente a pessoa. Aquele negócio de estar posicionado é algo complicado, né? Mas dá para mudar. Fechou? Bom, eu vou finalizar por aqui esse vídeo, pessoal. Se você gostou, já, né, como de costume, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve se você gosta aí dos nossos conteúdos, né? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. E se você, né, quer aí nesse ano de 2021 mudar, né, os resultados e você gostou do meu trabalho, vem fazer parte aí da minha mentoria, né? Você vai aprender comigo, você vai estudar, né, lado a lado comigo, eu e você apenas. Esse é o diferencial da minha mentoria, somente eu e o aluno, né? Ou seja, você vai me assistir, eu te assisto. É só me chamar pelo link da descrição aí que a gente combina, né, para a gente começar e fazer aí os seus resultados mudarem, né? E é isso aí, pessoal. Então, vou finalizando e qualquer coisa, como eu falei, deixa aí nos comentários. Tamo junto, hein? Um abraço. Valeu.